Pessoal, boa noite. Alegria poder estar com vocês mais uma vez. Estamos iniciando a live de hoje. Muito bom a presença de todos. O pessoal continua entrando. Isso é ótimo. Dá tempo de eu fazer a apresentação do Dr. Danilo Orcida, que já está com a gente. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, vereador. Agradeço aí o convite, a oportunidade. E confesso ao senhor que é a primeira live que eu faço no Instagram. Estou apoiando ainda para conhecer os mecanismos aqui da ferramenta, mas o senhor vai me perdoando aí qualquer erro, qualquer situação que Não, venha ocorrer. tá ótimo. Eu também sofri um pouquinho para aprender, mas já tem algumas semanas que nós estamos trabalhando muito através das lives, então acho que agora está rodando bem. Mas antes de passar de fato para o nosso bate-papo, doutor Danilo, eu queria fazer a apresentação do senhor para quem já está nos acompanhando, até que possam entrar mais pessoas. Doutor Danilo Orcida é advogado, cientista social, economista, mestre em Relações Internacionais e Direito, além de escritor nas horas vagas. Porque haja atividade para fazer, né, doutor Danilo? É muita coisa. Parabéns. E isso Obrigado. mostra de fato a qualidade das informações que o senhor traz. Uma pessoa extremamente preparada, muito bem conceituada, que tem uma base sólida de conhecimento e que vem contribuir muito com a gente, levando informação de qualidade, informação verídica, num momento muito crítico, que é esse momento que a gente passa de isolamento social, de ansiedade em razão dessa pandemia e do que será o nosso amanhã, seja nas relações familiares, pessoais, mas principalmente profissionais, a nossa economia. Além da questão da saúde, que incomoda a todos e gera uma aflição natural. Diante de todo esse cenário de incertezas, doutor Danilo, o governo federal, depois de muito provocado, apresentou um projeto, se transformou em lei, houve uma alteração legislativa, modificando o valor do auxílio emergencial, que a princípio eram de R$200, até chegando a R$600, e em alguns casos pode chegar até R$1.200. Auxílio emergencial que é fundamental nesse momento crítico, onde a gente tem uma redução muito grande da atividade econômica, da atividade laboral. As pessoas precisam sobreviver, mas não podem se locomover, não podem exercer a atividade que costumeiramente faziam. Diante disso, o que é esse auxílio emergencial e quem pode ter acesso a esse auxílio emergencial, doutor Danilo? Isso tudo, então, boa noite. Registro a importância da difusão de informação, né? Nesse momento, acredito que tão importante quanto as medidas de saúde que estão sendo adotadas, as medidas até mesmo do isolamento, a informação clara e precisa é importante, porque há muitos oportunistas se aproveitando desse momento em que as pessoas estão buscando o auxílio. Então, muitos oportunistas disparando links fraudulentos, fazendo roubo de informações, né? Então, acredito que a divulgação de informação nesse momento também é muito valiosa. E, como bem colocado pelo senhor, o auxílio ele vem com uma pretensão de socorrer as famílias de baixa renda. Então, nesse momento, houve um escalonamento por faixa de renda. O critério para recebimento é a renda familiar de até 3 salários mínimos. Esse é o primeiro critério. De igual forma, até para evitar o tumulto e a busca desse auxílio ou da resolução de problemas em agências bancárias na própria Receita Federal, houve um escalonamento, né, de pagamentos, e esse escalonamento está sendo respeitado. De início, inclusive, houve pagamento para aqueles que já estavam cadastrados no cadastro único do governo federal e beneficiários do Bolsa Família. E há um pressuposto lógico, né, nesse cronograma. Pressupõe que as pessoas que estão inscritas no programa já de assistência social são as pessoas de baixa renda que, nesse momento, são as mais necessitadas de um auxílio, de um recurso, porque boa parte dessas pessoas vivem da informalidade ou de uma renda não formal. Doutor Danilo, esse auxílio ele é feito exclusivamente pelo site da Caixa Econômica Federal, do governo federal, por aquele aplicativo, ou aquelas pessoas que precisam podem ir direto nas unidades da Caixa Econômica, da Receita Federal? Como que é que a pessoa que
acredita que precisa, deve se comportar? Olha, considerando que a preocupação nesse momento é de evitar aglomeração, é de evitar o contato até mesmo físico, né, entre as pessoas, criou-se uma série de canais de atendimento. Então, há um aplicativo, há uma ferramenta digital para aqueles que dispõem de acesso à internet, acesso aos celulares, e até registro aqui, chama Caixa Auxílio Emergencial. O nome do aplicativo que está disponível, Caixa Auxílio Emergencial. Como disse no início, existem muitos oportunistas que nesse momento estão lançando aí informações fraudulentas, links fraudulentos, no sentido por uma via maldosa, às vezes fazer uso e fazer o roubo de dados e informações das pessoas. Então, o aplicativo, repito, é Caixa Auxílio Emergencial, e existe o canal também de comunicação pela própria internet no site da Caixa, é o site caixa.gov.br, é o site oficial da Caixa Econômica, que lá lista exatamente todos os critérios daqueles que estão contemplados, né, dentro desse direito ao recebimento, bem como as principais ferramentas e, enfim, é o canal de atendimento oficial. É natural, e nós temos visto na mídia, que muitas pessoas estão se deparando com algumas dificuldades, que é justamente em relação à questão do CPF. Muitos estão buscando o aplicativo, fazendo lá o cadastro e encontrando alguns entraves, em especial em relação à irregularidade do CPF. A irregularidade do CPF, normalmente, ela decorre de duas situações. A primeira delas, em razão de questões junto à Justiça Eleitoral, pendências junto à Justiça Eleitoral, e talvez para aqueles que estavam dentro de uma faixa de renda em anos anteriores como declarantes do imposto de renda, talvez por alguma questão ou outra pendente em relação ao imposto de renda. Mas, enfim, é importante destacar que em relação às pendências das pessoas que estão com pendências na Justiça Eleitoral, a Caixa, o governo federal já anunciou também que essas pendências serão relevadas neste momento e que será, de fato, regularizado o CPF das pessoas que estão com pendências junto à Justiça Eleitoral, que é um dos entraves que resulta até mesmo no impedimento do avanço do cadastro, do avanço no recebimento desse benefício. Vejo que a situação ela requer uma medida extraordinária, né? Então, por hora, essa informação também já foi anunciada como uma forma de evitar a aglomeração de pessoas, que é o que nós temos visto, muitas pessoas procurando a Receita Federal numa tentativa de regularizar o CPF. Não. E isso é muito bom, porque essa flexibilização, ela facilita, de fato, o acesso e a assistência necessária àqueles que, de fato, precisam dessa ajuda nesse momento. Eu, hoje, antes da nossa live, eu abri a caixa de perguntas do Instagram e já várias pessoas mandaram perguntas, além de quem está nos assistindo que está enviando perguntas. Eu vou passar para duas perguntas que foram feitas. Uma é da própria Marina, que nos assiste, que ela faz a seguinte indagação. Uma mulher que fez o cadastro único quando era casada, se divorciou, hoje é costureira e tem filhos. Ela tem direito ao benefício? E qual seria o valor? De R$600 ou R$1.200? Depois que o senhor responder essa, eu faço a outra, que é da Cíntia Matos. Olha, considerando as unidades familiares em que são conduzidas aí por mulheres, o benefício está sendo, cuja chefe de família é a própria mulher, né? Na ocasião, como ela já está cadastrada no cadastro único, provavelmente o benefício dela será de R$1.200. É importante até verificar com mais detalhes as condições, mas casos em que a chefe de família figura uma mulher, o benefício será dobrado, né? O governo tem dobrado o benefício. Tá. Doutor Danilo, a outra questão é da Cíntia Matos. Ela diz que foi feita uma inscrição há mais de 3 dias pelo site, pelo aplicativo, e continua em análise, não tem uma resposta nem positiva de que foi aprovado, nem negativa.
a ansiedade dela e a vontade é saber o que fazer. É assim que está acontecendo? Leva tempo para essa análise ou ela deve procurar a Caixa ou a própria Receita para agilizar essa análise? Essa análise ela não é imediata. Desculpa. De fato, registrado no sistema, após o envio e encaminhamento da documentação, a documentação, ela para este cadastro, né, demandará um período de análise. E se tem aí sido anunciado como algo próximo a 2, 3 dias. Mas é algo bem provável. É importante administrar essa ansiedade. E é importante perceber também que há um calendário de pagamentos, né? Até de uma forma a pulverizar esse pagamento e evitar que ocorra uma eventual aglomeração. Então, esse calendário ele começou respeitando aqueles que já estavam regulares no cadastro único, os beneficiários do Bolsa Família e segue sucessivamente respeitando a questão de um calendário de aniversário. Mais à frente até é um calendário até extenso. Perdão, essas pessoas já estão recebendo, doutor Danilo? Sim, o pagamento já, para aqueles que estão cadastrados, regulares no cadastro único, o pagamento já foi inaugurado, já foi realizado, inclusive estamos aí caminhando para o pagamento em 2 parcelas, né? E os beneficiários do Bolsa Família receberão agora, na quinta-feira. Então, de início houve um pagamento para os inscritos no cadastro único, em sequência um pagamento já com data definida para os beneficiários do Bolsa Família, porque são pessoas que estão com cadastros já regulares junto ao governo, não há nenhuma pendência nesse sentido. E nesse caminhar seguirá um cronograma. Há um calendário aqui de pagamento. Dentro do calendário, inclusive para o pagamento das cotas, aí seguirá o pagamento com crédito em conta a partir de 27 de abril, 28, 29, assim sucessivamente. Em 27 de abril, será realizado para aqueles nascidos no mês de janeiro, fevereiro e março, e aí seguirá respeitando o critério do aniversário, né, desse solicitante. No dia 28 de abril, para aqueles que nasceram em abril, maio e junho. 29 de abril, para os nascidos em julho, agosto e setembro. 30 de abril, para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Então, esse pagamento não será feito em parcela única para todos. Há, inclusive, esse calendário que será respeitado logo em sequência. Certinho. Doutor Danilo, o senhor também é um economista e muito bem preparado. Houve, de fato, uma redução na atividade econômica de forma geral, não só em Goiânia, em Goiás, no Brasil, mas no mundo como um todo. O próprio os economistas das instituições mais renomadas têm alertado que, segundo as suas análises, o Brasil sofrerá uma retração da economia esse ano, na ordem de aproximadamente 5%, ou seja, nós vamos encolher a nossa economia na faixa dos 5%. Diante disso, o senhor que conhece a realidade de Goiânia, das famílias brasileiras, esses R$600, chegando até R$1.200, eles têm condição de manter essa atividade rodando, acontecendo num percentual pequeno, mas ainda mantendo as atividades básicas, as cadeias necessárias em ordem? Ou mesmo com esse auxílio, o senhor acredita que nós vamos ter um grande desarranjo econômico em nossas cadeias produtivas no Brasil e em Goiânia? Olha, eu vou um pouco mais. Nós temos o chamado salário mínimo. O salário mínimo que pela Constituição brasileira tem por finalidade atender ao mínimo existencial, né? De forma a permitir com que as pessoas tenham acesso à educação, saúde, lazer e uma série de outros direitos. O fato que o próprio salário mínimo no Brasil é muito aquém do que o ideal para atender essas necessidades mínimas, básicas. E natural que R$600, que é menos do que o próprio salário mínimo, ele, como o próprio nome revela, é um auxílio emergencial
nesse momento de crise, nesse momento, vem como um socorro, um pequeno socorro, mas é natural que não é o suficiente até mesmo para a manutenção e para o sustento por uma longa data. Agora, falando em crise, eu enxergo que o Brasil ele veio de uma crise local e agora se depara com uma crise mundial. Nós vemos uma desaceleração econômica, não apenas no Brasil, uma desaceleração econômica a nível global. E esse será o grande desafio para o ano de 2020, como enfrentar essa crise global. E acredito que há uma questão muito interessante diante de todo esse cenário. O senhor, que é vereador, aproveita até a oportunidade para colocar essa reflexão em pauta. Esta situação que nós vivemos, esta crise de saúde, revela o quanto os serviços estão delegados para os municípios e para os estados. Quem presta o serviço de saúde é o Estado, quem presta o serviço de saúde básico, o atendimento básico é a prefeitura. E o quanto que a chave do cofre e as receitas públicas estão centralizadas nos cofres da União. Nós vemos aí estados, né, passando por situações, uma situação calamitosa no aspecto das finanças públicas. Vemos os municípios também, ou seja, a fatura fica com o estado e com o município, né, mas a receita fica com a União. E eu vejo que é muito oportuno que se coloque em pauta e que se dê sequência à discussão que vínhamos tratando ao longo do início desse ano a respeito da reforma tributária. É preciso redesenhar esse sistema, esse federalismo fiscal que privilegia os cofres da União, porque a vida acontece no município, nós estamos vendo isso aí. A vida acontece nos estados, é o estado que oferece o serviço e, querendo ou não, ele fica pendente, dependente da repartição e do repasse de receitas, né, por parte da União. Doutor Danilo, o senhor toca num ponto que é muito sério e que tem demandado muita reflexão minha. E é preciso também dialogar e provocar a análise por parte de todos. Nós, sim, estamos vindo de uma crise local, uma crise econômica, mas também uma crise política, mas principalmente econômica. Crise essa que foi acentuada pela crise do coronavírus. E o que mais se evidencia é o caos na saúde, são os problemas de saúde. É claro que numa pandemia, nenhuma nação do mundo, e os dados aí mostram, estão preparada ou está preparada para suportar o excesso de demanda. Mas eu digo que o mínimo nós poderíamos ter em situação melhor e não ver hospitais de campanha serem construídos a toque de caixa da noite para o dia em razão de uma pandemia que nos incomoda. Se nós tivéssemos, de fato, analisado e acompanhado, como o senhor bem falou, uma melhor distribuição dos recursos, mas principalmente a execução por parte do Estado, e aí eu falo Estado, é o ente federado Estado, seja Goiás ou qualquer outro Estado, no cumprimento das suas obrigações no tocante à saúde, nós teríamos uma melhor infraestrutura. Por quê? Porque compete aos municípios a saúde básica, em especial a prevenção, a menos complexa. E o Estado, aquela de alta e média complexidade. E o que é que nós vimos, em especial em Goiás, nos últimos 20 anos, que foi herdado pelo atual governador Ronaldo Caiado? O Estado que não investiu em saúde, até cartão de renda cidadã foi incluído como gasto de saúde para ver se atingiu o mínimo constitucional dos 12%, e agora a população está sofrendo e paga esse pato. Então é preciso que nós possamos refletir sobre as nossas escolhas. Querendo ou não, nós vamos ter eleição, inclusive eleição esse ano. E é neste momento que a gente muda e constrói um futuro muito mais sólido, muito mais sério e consciente. Porque ficar de blá, blá, blá e lero-lero, como se promete muito e não faz, é complicado. E agora que a gente sofre. Mas voltando um pouco, devaguei um pouquinho sobre o nosso assunto, o senhor que é um economista, como falei, deve se deparar diante desse cadastro do programa que foi criado pelo governo federal de auxílio emergencial com algo que me chamou muita atenção. A gente sabe que a informalidade no Brasil ela é alta.
mas acredito que ninguém sabe, de fato, o tamanho que é essa informalidade. Se não, vejamos, o site teve mais de, só ontem, 273 milhões de acessos de pessoas ou milhares de pessoas procurando informações sobre o auxílio emergencial. Já foi feito o download, ou melhor, já foram feitas inscrições de mais de 34 milhões de pessoas. Nós sabemos que estávamos com um patamar de 11, 12% de desempregados. Mas esse número de 34 milhões, ele é muito maior do que isso. E muitas empresas, a grande maioria, ainda não fez a dispensa de servidores, de funcionários, de colaboradores. É, de fato, esse número que está na informalidade, ou o senhor acha que pode ter, que infelizmente acontece, como o senhor disse, aproveitadores querendo esse benefício, ou nós precisamos analisar melhor a nossa realidade, até para estabelecermos políticas públicas mais precisas e mais resolutivas, já que 34 milhões de informais é muita gente. Eu vou tentar trazer dois aspectos aqui para essa pergunta. O primeiro, fazendo uma reflexão mais macroeconômica da situação, é dizer que a economia nada mais é do que a interação de três agentes: governo, famílias, aí veja pessoas físicas, né? E as empresas. Neste momento de crise, as empresas se veem numa condição de fechamento por conta das medidas de isolamento, e como uma medida de contenção de custos, uma das primeiras questões que se coloca em pauta é demissão. Então temos um iminente risco de desemprego, ou seja, as empresas demitindo, isso atinge diretamente as famílias, né? E aí é um ciclo. Família sem renda não consome, o empresário sem consumo não produz, caímos num ciclo de uma recessão. Então eu vejo que neste momento, dos três agentes econômicos, o de maior importância agora é o governo. O governo precisa promover injeções de recursos, tanto para socorro das pessoas físicas, das famílias, e aí uma das medidas é o auxílio emergencial, né, que tenta alcançar as famílias de menor capacidade econômica, e de igual forma precisa preservar os empregos. E só se preserva emprego gerando condições para que estas empresas continuem num ambiente favorável. Então, em paralelo a esta medida anunciada por parte do auxílio emergencial, nós tivemos outras medidas, a exemplo, a postergação do pagamento de tributos para os pequenos e médios empresários que estão inscritos no Simples Nacional. Eu vejo que a finalidade é preservar as empresas, as pequenas empresas, e dar sustento para que elas mantenham o emprego. E também, de igual forma, houve uma medida anunciada em especial para as empresas, uma taxa de juros subsidiada de 3,75% ao ano, para que elas financiassem, neste momento, a folha de pagamento. Então, um recurso voltado apenas para as empresas, de modo que elas não demitam. Então, nesse sentido, eu vejo que também é uma outra medida que veio com esta finalidade de preservar empregos, de trazer trazer um cenário de estabilidade, pelo menos nesse primeiro momento. Agora, sobre a incoerência, incongruência de dados, de informações, eu vejo que muitos irão em busca desse auxílio emergencial, porém, nem todos preencherão os requisitos necessários para poder receber o auxílio. Então, por isso que, de fato, nesse momento até é importante o repasse de uma informação para que as pessoas consigam, aqueles que necessitem, né, consigam, de fato, esse acesso. E eu vejo que desse número que o senhor colocou, muitos certamente não conseguirão, porque não estão lá contemplados dentro dos critérios para o recebimento do auxílio. Mas, no aspecto como o senhor colocou, da informalidade, nós termos uma informalidade talvez mais evidente agora do que aquilo que imaginávamos ser um número, eu acredito que
Um aspecto talvez que possa ser analisado, aí eu acredito que a situação mereça uma melhor análise, eu vejo que nós viemos de uma recém-reforma trabalhista. E a Sim. própria reforma trabalhista flexibilizou uma série de direitos. Né? Já temos uma expressão muito utilizada e que está se popularizando, que é a uberização das relações de trabalho, ou a pejotização das pessoas físicas. Né? Muitas vezes o Sim. trabalhador se transforma numa PJ para ser contratado através de um contrato entre empresas, uma relação que muitas vezes é típica de uma relação típica de trabalho entre empregador e empregado. Então, eu vejo que houve uma flexibilização. E essa flexibilização talvez tenha suavizado ou retirado muitos contratos que eram até então formais e passaram a ser contratos com outras roupagens e até mesmo abrir espaço para uma certa informalidade. Doutor Danilo, acredito que seja Priscila Silva. Ela faz uma pergunta, está nos assistindo, nos acompanhando e fala: o CPF do meu filho está regular na Receita Federal e na Justiça Eleitoral. Mesmo assim, no app está dando irregular. O que ela deve fazer? Olha, eu acredito que é tentar de imediato um contato pelos canais de atendimento, se possível telefônico, se possível os canais oficiais, ou para regularização do CPF, ela deve buscar a Receita Federal. No caso, o site oficial é receita.economia.gov.br. Na Receita Federal, ela conseguirá obter aí informações a respeito desta irregularidade. Talvez esta irregularidade decorra de alguma pendência referente a imposto de rendas, talvez, não sei se a filha dela é dependente. Enfim, é preciso verificar, averiguar com detalhamento a motivação, né, dessa irregularidade e talvez seja possível pelo próprio site ou, quem sabe, por um atendimento telefônico. Mas o órgão para a regularização é a Receita Federal. A Caixa Econômica também liberou o telefone 111, né, 111, para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre o auxílio emergencial. Lembrando que, pelo telefone, ninguém faz essa inscrição, ninguém faz a adesão ao auxílio emergencial, apenas tira as dúvidas. Doutor Danilo, o auxílio emergencial ele foi previsto por 3 meses. Espera-se, e todos nós, com muita fé em Deus, que a gente possa voltar à normalidade ou retomar as atividades nos próximos 90 dias. Infelizmente, no dia de hoje, a revista Science, que é uma revista extremamente conceituada no mundo, publicou um relatório novo informando que, provavelmente, essas medidas de isolamento, de redução de deslocamentos, devem perdurar no mundo com uma maior ou menor variação, mas pequenas diferenças, até meados de 2022. Por quê? Porque o vírus, de fato, ele pode contaminar uma pessoa novamente que já tenha tido Covid. A sua dificuldade de contenção é gigante e não há vacina, não há tratamento adequado por enquanto. Baseado nos dados de hoje, nós temos como prorrogar esse auxílio, caso seja necessário, com a legislação que já foi apresentada e aprovada pelo Congresso, ou nós vamos ter que começar a discussão novamente, caso seja necessário, daqui 90 dias, manutenção desse auxílio ou modificação de auxílios imprescindíveis para que a população sobreviva até que a gente vença essa guerra contra o coronavírus? Olha, o cenário ainda é nebuloso, é um cenário de incertezas, até mesmo no que diz respeito à retomada ou não da atividade econômica por parte das empresas, sobre o período de quarentena, se permanece, se não permanece. E é perceptível o quanto as informações vão se desatualizando, né, ao longo dos dias. Muita questão, cada dia uma medida emergencial anunciada,
algumas voltadas às empresas, outras voltadas às famílias. E acredito que neste caminhar, torçamos, torcer para que esta crise de saúde ela seja breve. Né? Uma crise que eu vejo que a questão econômica está muito ligada à resolução desta própria crise de saúde. No aspecto enfim, em termos gerais, eu acredito que outras medidas virão, certamente virão. E isso dependerá, inclusive, do próprio processo legislativo, da aprovação, seja através de uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo Federal, via uma medida provisória, quem sabe, seja através de iniciativa da própria Casa Legislativa, através de um processo legislativo. Eu acredito que medidas outras virão, certamente virão. Aliás, falando em medidas, hoje, por exemplo, nós temos em pauta matéria que foi encaminhada da Câmara para o Senado, foi a discussão sobre o auxílio financeiro para os estados e para os municípios. Né? É uma questão também que está na pauta do dia, na discussão do dia, porque eu vejo, não só as empresas nesse momento precisam de um auxílio financeiro, mas as famílias também precisam de um auxílio, mas o Estado e o município, os estados e os municípios, que são aqueles prestadores dos serviços, os locais onde, como dito no início da minha fala, onde a vida acontece, esses também estão sofrendo. Veja, na medida em que as empresas estão fechadas, a arrecadação estatal, a arrecadação municipal, em sua boa parte decorre do imposto sobre serviços, do ISS. Certamente, os entes, os estados e os municípios têm ali um prejuízo, uma baixa na sua arrecadação. É uma consequência imediata. Então, eu vejo que, ao longo dos próximos meses, este auxílio, esta ajuda por parte do governo federal, através de repasse de recursos para os estados, através de repasse de recursos para os municípios e através de medidas como esta, emergenciais, né? Uma medida voltada às pessoas de baixa renda e voltada para as empresas, certamente serão cada vez mais necessárias. Doutor, o senhor tocou num assunto que é de extrema relevância, que é sobre o auxílio da União, um possível auxílio da União para estados e municípios. Foi aprovado pela Câmara no final da noite e encaminhado ao Senado, como o senhor bem disse. Vale ressalvar que ele é fundamental para que os estados e municípios possam compensar a queda da arrecadação, uma vez que todas as atividades econômicas sofreram uma retração muito grande em razão do isolamento. Infelizmente, o que se tem é um trabalho pessoal do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, que no final de semana no final de semana passado, reuniu com vários senadores para que eles pudessem abortar esse projeto, que na concepção dele é um absurdo sem precedentes que a Câmara faz sem ter a responsabilidade de cobrar contrapartida dos estados e municípios. E aí vai uma crítica minha, porque os municípios já estão dando a contrapartida. O senhor falou muito bem que foi postergado o Simples Nacional. O Simples a grande parte do Simples é ISS do município. E o governo federal não conversou com os municípios, nem com Goiânia precisamente, e Goiânia está perdendo muito ISS, e entendo o momento, essas micro e pequenas empresas que são responsáveis por mais de 28% dos empregos gerados no Brasil precisam manter, mas isso afeta o caixa da prefeitura. Além disso, o governo do estado também postergou o pagamento de PVA. É importante, mas 25% desse IPVA é do município, é da cidade de Goiânia. Ou seja, os municípios, eles já estão, sem serem questionados ou tendo concordado, contribuindo com uma arrecadação, além de ter uma queda acentuada da receita. Diante disso, aqui na cidade de Goiânia, ontem mesmo, o prefeito Iris baixou um decreto, e nesse decreto ele não demitiu ninguém, ele suspendeu por 90 dias ou até
que isso dure, se durar 30 dias, serão só 30 dias. O pagamento de contratos temporários, em especial aqueles professores que não estão na sala de aula. Nós sabemos que isso é uma medida dura, ninguém queria ter tomado essa medida, muito menos, acredito, que o prefeito Íris, porque a gente precisa dar condições para que todos possam ultrapassar esse momento. E a alegação da prefeitura é de que essa suspensão momentânea ela é fundamental para que mais de 55 mil servidores concursados, na sua maioria absoluta, recebam em dia os seus salários e, principalmente, para que os serviços básicos da prefeitura, em especial na área da saúde, que nesse momento de pandemia são essenciais, fundamentais, permaneçam com qualidade e atendendo a todos. Mas esses contratos temporários ficaram sem receita, ficaram sem salário. Eles podem, diante deste cenário que surgiu hoje, pleitear junto ao governo federal o auxílio emergencial ou eles não se enquadram? Pergunto isso porque tem muita gente que, diante de um problema, e é um problema, ao invés de buscar a solução e o caminho correto com serenidade e responsabilidade, prefere usar a rede social para criticar, mas sem mostrar o caminho. E vejo que a nossa responsabilidade, até porque eu busco soluções, é apresentar o caminho, sabendo que a decisão ela foi dura, mas indispensável para que a prefeitura possa, diante do cenário atual, sobreviver. Olha, o critério de análise será a renda familiar, né? E na ocasião, a renda familiar de até 3 salários mínimos, enquadrando-se dentro desse critério de renda, a partir do momento que a pessoa vai para a situação de desemprego, eu acredito que ela poderá buscar ou o seguro-desemprego. Em primeiro momento, eu acho que seria uma hipótese de buscar os direitos trabalhistas decorrentes, né, dessa relação. Doutor, só um minuto. Não houve uma rescisão, não há demissão. O que houve foi uma suspensão momentânea, uma vez que não está se tendo aula presencial e porque a queda foi acentuada na receita. Mas ninguém pode ficar desamparado. E por isso a minha pergunta, havendo só a suspensão, porque a prefeitura vai retomar essas atividades, tenho convicção, e esses professores são fundamentais, esses temporários são fundamentais. Mas durante essa suspensão, essa figura jurídica da suspensão de contrato temporário, permite essa adesão? Existe algum critério legal ou como o senhor tem muito bem falado, é basicamente pela renda familiar ou renda pessoal? Vejo que essa análise ela deverá ser feita caso a caso, até porque um dos critérios do deferimento e do auxílio é o critério renda familiar, né? Então, cada caso comportará uma análise em específico. Aproveito para deixar também em destaque que o recebimento do seguro-desemprego é um fator de impedimento para o recebimento desse benefício. Então, se a pessoa, numa relação de trabalho, está recebendo uma relação de rompimento, né, dessa relação trabalhista, ela passa a receber o seguro-desemprego, ela estará afastada da condição de beneficiária do cadastro único. Mas é uma questão que merece uma análise mais detalhada, vereador. Eu confesso que me coloco até à disposição para aqueles que queiram depois uma análise mais detalhada para prestar as respectivas informações sobre a situação. E eu, inclusive, eu quero antecipar aqui, doutor Danilo, porque amanhã nós teremos uma sessão virtual. Eu já formalizei, apresentarei amanhã um requerimento endereçado ao prefeito Íris Rezende para que ele acione de imediato a Secretaria de Assistência Social, a SEMAS, para que ela faça o cadastramento e designe assistente social para visitar todos esses que tiveram um contrato temporário suspenso, para verem aqueles que efetivamente precisam de uma assistência prioritária do município. Além disso, que a SEMAS disponibilize cursos à distância pela internet para que esses que estão com contrato suspenso possam se qualificar, possam buscar uma melhor recolocação no mercado, caso optem por isso. E por último, que o IMAS, que é o Instituto Municipal de Assistência Social, mantenha o contrato desses temporários ativo, porque é um plano de saúde e, nesse momento, é fundamental que, caso precisem, tenham, além da opção do SUS, que é para todos,
esse plano de saúde que pode socorrer em caso de uma necessidade de saúde. Tudo isso para que nós possamos, toda a sociedade, suportar as dificuldades promovidas por essa pandemia e vencê-la, saindo melhores, mais solidários e, acima de tudo, mais conscientes das nossas responsabilidades e das nossas ações para com todos. Eu queria, para fechar a nossa live, que está maravilhosa, mas tem um limite na internet e a gente de vez em quando cai, então hoje, para não ter esse problema e reiniciar, eu queria que o senhor desse uma orientação, fugindo um pouco sobre o auxílio emergencial, mas como economista, para todas as famílias, não só aquelas que precisam do auxílio emergencial, mas eu vejo que todo mundo hoje está revendo o orçamento, revendo as despesas, e aquilo que, às vezes, a pessoa está entendendo que não precisa ser cortado é necessário. Qual que é o planejamento que o senhor entende que é básico ou que é fundamental para que a gente possa vencer esse momento de dificuldade com qualidade? Eu acredito, falando diretamente para as famílias, né? Como eu disse, na economia temos os governos, temos as famílias e temos as empresas. Mas para as famílias, eu acredito que no momento se faz necessário muita prudência em assumir novos compromissos financeiros, em assumir financiamentos. Eu vejo que no atual cenário existe uma sensibilidade e um senso até mesmo de responsabilidade por parte dos bancos. Muitos bancos estão postergando o pagamento, né? Estão deixando de cobrar os encargos moratórios das dívidas bancárias. Estão, neste momento, inclusive, há o anúncio de algumas linhas de crédito com taxas de juros subsidiadas. E eu vejo que, nesse momento, quem sabe, seja um momento de prudência, claro. É hora de sentar e fazer conta, de verificar as suas contas. Existem diversas linhas de crédito que estão sendo anunciadas e aí comporta uma análise. Por que não trocar uma dívida de curto prazo com uma taxa de juros maior por uma dívida de longo prazo com uma taxa de juros menor, com prazo de carência mais dilatado? Então, talvez até mesmo essas linhas anunciadas podem ser uma oportunidade de socorro nesse momento. Em relação às empresas, é uma excelente estratégia para a preservação de fluxo de caixa, né? Temos aí uma série de linhas de crédito que já foram anunciadas a nível estadual, pela via do FCO, a nível federal também, recursos também que estão sendo anunciados pela própria Caixa e BNDES. Vejo que para as empresas é oportuno, quem sabe, preservar o seu caixa nesse momento e até lançar mão dessas linhas com taxa de juros subsidiada, que seria, por que não, uma excelente oportunidade de, às vezes, trocar uma dívida de curto prazo com um encargo muito maior por uma dívida mais longa, uma dívida que permita preservar o seu caixa. Então, para as empresas e para as famílias, eu vejo que o momento agora é de parcimônia, mas acredito que essa crise passará. Eu gosto de ser positivo, né, em relação Temos que ser, temos que ao ser. e acredito que nós estamos enfrentando aí apenas uma situação sazonal e em breve, se Deus quiser, tudo volta à normalidade. Eu E tenho falando confiança. de economia, Pois só não. para arrematar, nós temos uma queda no início da nossa conversa. O senhor até colocou o cenário da desaceleração econômica, né, que nós Sim. estamos vivendo. Essa desaceleração é muito natural, decorrente até mesmo da situação global, da crise de saúde global. Mas assim que a situação voltar à sua normalidade, eu vejo que nós retomaremos aí o crescimento, as atividades retomando. Teremos uma recessão, mas num gráfico poderíamos dizer que é um V. É uma queda muito rápida, mas depois segue numa crescente. Então, é uma questão de tempos aí, de tempo para sairmos dessa situação.
Que assim seja, doutor, que assim seja mesmo, com muita fé em Deus, pedindo as graças dele sobre todos nós para que a gente possa vencer. Mas antes de encerrar, o senhor tocou num assunto que me gerou curiosidade. Com relação a essa renegociação de contratos. Isso já estava acontecendo e o senhor me fez lembrar, em especial de contratos imobiliários. Tem Exato. muita gente que tem financiamento de casa própria, é o sonho de todo brasileiro desde quando nasce. Se é homem, primeiro é tão caro, depois cria a responsabilidade da tua casa. E quase sempre todos nós temos financiamento. Como proceder? É ir direto na agência, é buscar a agência, é fazer essa análise de, às vezes, aumentar o prazo. Isso tem sido positivo mesmo ou não? Essas renegociações, ou, na verdade, tem muita, vamos dizer assim, tem muita casinha sendo feita aí como armação e, no final, você vai pagar uma conta muito maior. Os bancos têm sido generosos mesmo, doutor? Ó, falando em financiamento, aí voltamos à Caixa Econômica Federal. A Sim, Caixa sim. Econômica é a gestora de quase 80% algo próximo a isso, 80% dos contratos de financiamento imobiliário no Brasil. Porque a Caixa Econômica é a gestora do FGTS, então ela tem um recurso trilhardário, né, aos seus cuidados, e, por consequência, ela é um banco público que tem por finalidade até oferecer melhores condições. Portanto, nesse mercado de financiamento imobiliário, é uma das grandes gestoras aí dos contratos de financiamento imobiliário. E a Caixa, nesta semana, anunciou para contratos novos, aí veja, é uma situação que se aplica àqueles que pretendem fazer um financiamento, aqueles que estavam em processo de concretização de um financiamento imobiliário. Para esses contratos novos, foi estabelecido uma carência de 6 meses. Ou seja, para esses contratos de financiamento imobiliário, daqui 6 meses poderá esse consumidor, esse cidadão começar a pagar. Ou seja, houve um alongamento aí deste compromisso. Para contratos já vigentes, houve uma medida de suspensão por um período de 3 meses. Então, para aqueles que estão com contrato e aí na situação preocupados em não conseguir adimplir ou pagar esta parcela, saiba que recentemente houve esse anúncio, exatamente na segunda-feira, de suspensão temporária por 3 meses. Então, nesse intervalo não terá a fluência de juros, de encargos moratórios. Essa suspensão ela tem por finalidade justamente dar um prazo de respiro, né, para que as pessoas consigam se reorganizar financeiramente. E para as construtoras, aí veja, é uma medida já voltada para as empresas, há regras também em um intervalo, salvo engano, é de 180 dias, e houve a permissividade de antecipação de recebíveis, de antecipação de repasses para aquelas obras que são financiadas com o dinheiro do financiamento da Caixa. Houve uma permissão de antecipação, salvo engano, de 3 parcelas. Então, o que o banco está promovendo, né, o que a Caixa está promovendo, é uma tentativa de permitir que as construções não parem, que as construções continuem, de modo que a economia continue a girar, porque a construção civil é um dos grandes motores da economia brasileira. É uma forma de também suavizar o impacto para o setor imobiliário, para as construtoras, porque, por consequência, as construções permanecendo, isso resulta até mesmo na questão do desemprego, ou seja, se as empresas continuam operando, ela não vai demitir e, por consequência, permanece ou mantém-se as relações de trabalho. Eu vejo que foi uma medida recém-anunciada, importante até o fato de o senhor ter tocado como um assunto aqui em questão e, enfim, acredito que é importante compartilhar a informação. Não, ótimo, fundamental isso, porque o senhor traz novidades e com relação à construção civil, é como o senhor bem disse, é preciso que as atividades permaneçam. Por quê? Porque a economia necessita de se manter ativa. E não há maior empregador no Brasil do que a construção civil. Quando a economia está bem, a construção civil está bem, ela demanda mão de obra. Isso gera emprego, promove a circulação da riqueza, o comércio fica bem, as locações de imóveis também melhoram,
compra e venda de imóveis, ou seja, movimenta toda uma cadeia, do fornecedor mais básico que faz o tijolo, àquele grande que vende o próprio imóvel. Doutor, eu queria agradecer, está estourando o nosso tempo aqui da live, é só uma hora, tá certo? Foi muito rico a nossa conversa, as suas explanações. Eu quero poder contar com o senhor num outro momento, participação de inúmeras pessoas, são centenas de pessoas, e isso é positivo. Por quê? Porque a gente está levando informação de qualidade. Nesse tempo de pandemia, o que existe muito é oportunista, é fake news, é a irresponsabilidade de criticar simplesmente por criticar e querer ganhar like na internet, de lacrar, como muitos dizem, mas sem apresentar o caminho da serenidade, da responsabilidade, que vai permitir que a gente retome as nossas vidas, as nossas atividades e supere esse momento tão difícil. Então, muito obrigado pelas palavras. Queria só que o senhor fizesse as considerações finais. Eu que agradeço, vereador, a oportunidade, é uma grande satisfação. Como dito, acredito que nesse momento a informação é importante, espero poder, de alguma forma, ter contribuído, e sei que são muitos assuntos, as informações estão se renovando de uma forma muito rápida, mas talvez não tenha conseguido até mesmo responder as perguntas que foram colocadas aqui ao longo do nosso diálogo, mas me coloco à disposição. As pessoas, hoje temos aí os canais das redes sociais, para aqueles que formularam alguma pergunta que não foi respondida, coloco à disposição para poder analisar com... E aí friso de forma gratuita, não estou aqui me dispondo a... Eu quero, de fato, auxiliar e ajudar no que for possível aqueles que precisam de ajuda nesse momento. E me coloco à disposição para aqueles que participaram e queiram, de alguma forma, tirar alguma dúvida ou buscar algum... Talvez não consiga responder de imediato, mas me comprometo a poder ajudá-los no que for possível. Então, tá. E, por fim, agradeço a oportunidade e o convite. Tá. Tenho, inclusive, uma última pergunta aqui do Guilherme Maranhão. Infelizmente, não dá para responder por causa do tempo, mas eu queria que você deixasse... Guilherme é um grande amigo, um conhecido, um grande amigo. Os contatos, não só para ele, mas para todos que queiram as suas orientações, os seus serviços, o senhor que é um profissional extremamente qualificado, como que te encontram? Rede social, telefone, se possível. Na rede social, no próprio Instagram, né, na qual conversamos, danilo.orcida, eu vou deixar meu telefone, vereador, 98205-1117. E aí deixo o contato para aqueles que queiram, de algum modo, buscar alguma informação, alguma ajuda, algum auxílio. Nesse momento, me coloco de uma forma voluntária. Minha intenção aqui com isso é de poder ajudar aqueles que precisam. Então, deixo o contato, caso... eu sei que o espaço é muito rápido, há um diálogo, né, que acaba se centralizando aqui, muitas vezes algumas perguntas ficaram sem resposta, e me coloco à disposição. Doutor, muito obrigado. Agradeço a todos que participaram, tá certo, que nos acompanharam. Nós tocamos sobre vários assuntos, inclusive sobre aquela questão dos contratos temporários suspensos por parte da prefeitura, que não era o nosso foco principal, mas abordamos com muita transparência, com muita serenidade, muita responsabilidade. Obrigado pela participação. Aqueles que nos acompanham, continue acompanhando o nosso trabalho. André Zeredo, IG no Instagram, no Twitter é André Zeredo e no Facebook, site André Zeredo, para que a gente possa cada vez mais apresentar um melhor trabalho para você que, de fato, é o responsável pela nossa atividade. Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, bom descanso para todos.